Bom, gente, então, bom dia para todo mundo. Continuando esse esquema de, na sexta-feira, separar aulas mais básicas, quer dizer, inicialmente foram pensadas para os R1s, mas eu acho que, eventualmente, pode ser útil mesmo para as outras pessoas. A gente hoje vai dar continuidade discutindo pequenos nódulos pulmonares múltiplos. Eu venho usando esse slide desde o início dessas apresentações, dizendo que na tomografia a gente tem 4 aspectos básicos para analisar das lesões. A gente tem lesões com aumento da opacidade, e a gente já discutiu vidro fosco, consolidação e atelectasias, mais recentemente. Lesões com diminuição da opacidade, e a gente discutiu as lesões císticas, e junto delas discutimos enfisema, discutimos faveolamento, outras alterações. E hoje, então, a gente vai discutir as opacidades nodulares ou nódulos. Veja bem que essa discussão é de lesões difusas. Eu não vou discutir nódulo pulmonar solitário. Eu vou discutir múltiplos nódulos disseminados pelos pulmões. Antes disso, talvez até eu já devesse ter feito isso há mais tempo, mas eu acho que é nessa aula que se enquadra mais. Eu gostaria de lembrar para vocês, especialmente para o pessoal que está começando, para os R1s, o conceito de lóbulo pulmonar secundário. Porque esse conceito, na verdade, ele ficou muito tempo sem ter importância para a radiologia, porque ele não tem muita expressão no raio-x de tórax. Então, quer dizer, anatomicamente já se conhecia isso muito bem, anatomopatologicamente já se conhecia, mas não tinha muita aplicação na radiologia. Com o advento da tomografia computadorizada, ele passou a ter uma importância maior. E, basicamente, é isso aqui. O lóbulo pulmonar secundário, que a maioria dos autores considera como uma unidade básica de funcionamento do pulmão, eu digo a maioria dos autores, porque alguns usam o ácino como esse conceito, isso talvez fosse assunto de uma aula inteira, ácino versus lóbulo secundário, mas o que a gente precisa saber é que, primeiro, ela é uma estrutura macroscópica. É isso aqui. Isso aqui é uma superfície de um pulmão, né? Uma visão externa, uma superfície pulmonar. E esse desenho aqui, dessas figuras geométricas, poligonais, às vezes com 4 lados, 5, 6, são os lóbulos secundários. Eles medem cerca de 1 a 2,5 centímetros no maior diâmetro. Né? Então, vejam que eles são muito irregulares. Uns menores, mais triangulares, outros quadrados, outros poligonais. E isso tem a expressão na tomografia. Quando a gente olha a tomografia, é isso aqui que a gente vê. Vejam, isso aqui é o desenho de um lóbulo secundário, aqui o desenho de outro, aqui o desenho de um terceiro, e por aí vai. Eles, de regra, não são vistos na tomografia normal. Eles aparecem quando essas separações entre os lóbulos, que são os septos interlobulares, estão espessados por algum motivo. Aí eles passam a ser vistos, como nessa tomografia, que tem um espessamento difuso de septos. Tá? E o esquema básico dele é isso aqui. Tá? Ele é delimitado por septos de tecido conjuntivo, chamados septos interlobulares. Tá? Gente, por favor, desliguem os microfones que está atrapalhando. Os septos interlobulares. Né? Dentro desse lóbulo existe um bronquíolo e uma arteríola, que é o que a gente chama de estruturas centrolobulares, que vão irrigar e vão ventilar o parênquima propriamente dito, tá? Que são as paredes alveolares, os ductos alveolares, onde ocorre a troca gasosa. E dentro desses septos interlobulares, a gente tem basicamente veias, correm as veias.
Eu lembro para vocês que os linfáticos são vistos em todas essas estruturas. A gente tem linfáticos numa bainha conjuntiva que envolve bronquíola e arteríola. E a gente tem linfático também nos septos interlobulares e na superfície pleural. Então, esse é o lóbulo secundário. Esse é um esquema muito interessante de uma peça cortada, onde a gente vê aqui os lóbulos secundários, isso aqui é um septo, tá? O septo, então um lóbulo aqui completo, veia dentro do septo e aqui entrando bronquíola e arteríola. Aqui melhor ainda para ver bronquíola e arteríola, eles correm sempre juntos em paralelo, o bronquíolo está sempre junto com a arteríola, né? E a gente vê aqui esse bronquíolo e arteríola se ramificando no interior do lóbulo secundário. Então, é isso, basicamente, é esse conceito que a gente vai levar para o estudo da tomografia. Aqui, de novo, vários aspectos, aquela superfície. Aqui, uma peça cortada, né, e radiografada, mostrando bem superfície pleural, lóbulos secundários, tá? Aqui um grande, bonito, e dentro dele estruturas centrolobulares, que são bronquíolos e arteríolas. Tá? Quando eu olho uma lâmina, eu vejo essa mesma coisa. Vejam, nas lâminas, isso aqui é a superfície pleural, isso é um septo interlobular, dentro dele, essas imagens ovalares correspondem a veias, tá? E esse septo separa dos lóbulos secundários contíguos. E isso que a gente vê aqui são as paredes alveolares que formam o que a gente chama de interstício parenquimatoso. No centro do lóbulo, a gente tem aqui a arteríola e o bronquíolo. E aqui uma imagem de uma lâmina que ficou feliz, que mostrou o lóbulo inteiro. Septos interlobulares, interstício parenquimatoso e lá no meio o bronquíolo e a arteríola. Então, esse é o lóbulo secundário. Esse aqui é um slide para a gente ter em mente como é que é a estrutura do pulmão na lâmina. Isso aqui é um pulmão normal, né? Então, o que a gente vê é muita quantidade de ar e paredes alveolares ou septos alveolares, né? Que é onde a gente tem os capilares que ocorre a troca gasosa. Quer dizer, o ar chega no alvéolo, né? E a troca gasosa se faz em nível desses septos alveolares. E aqui uma outra lâmina mostrando de novo um lóbulo completo. Septo interlobular, né, circundando o lóbulo, e lá dentro um bronquíolo e uma arteríola, além do interstício parenquimatoso. Então, nós vamos ver daqui para frente para que isso vai servir. Na tomografia, reforçando para vocês a correspondência, né? Vários septos espessados, tá? Dos dois lados, desenhando os lóbulos. Mesma coisa vista aqui, múltiplos septos espessados. Olha esse desenho aqui nesse corte em perfil, como é que está muito bem visto, lóbulo secundário e dentro as estruturas centrolobulares, bronquíolo e arteríola. Então, vamos começar a discutir, em cima desse conceito, os nódulos. Nódulo, por definição, é uma opacidade arredondada, moderadamente bem definida, com menos de 3 centímetros de diâmetro. Por que menos de 3 centímetros? Porque com mais de 3 centímetros, conceitualmente, a gente já chama de massa. Tá? Pequenos nódulos são aqueles nódulos menores do que 1 centímetro. E é isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Alguns autores ainda chamam de micronódulos, tentando fazer uma distinção, menores que 7 milímetros, mas isso não tem a menor importância prática. A gente pode usar os termos pequenos nódulos e micronódulos como sinônimos. Não tem nenhum erro nisso. Tá?
Quando eu estou frente a um paciente com múltiplos nódulos disseminados, a gente tem 3 possibilidades diferentes. Esses múltiplos nódulos podem ter tamanhos variados. Então, podem até ser maiores que 3 centímetros, eventualmente, e aí então vai ter massas associadas. A gente pode ter pequenos nódulos do espaço aéreo, e eu já discuti isso com vocês em aula anterior, quando eu falei em consolidação, né? Mostrei carcinoma bronquioalveolar, mostrei algumas doenças fazendo isso. E o centro da nossa discussão hoje vão ser os pequenos nódulos intersticiais. É isso que nós vamos centrar a discussão. Mas, para reforçar esse conceito, vamos ver. Esse aqui é um exemplo de múltiplos nódulos com tamanhos variados. Veja, esse paciente tem vários nódulos, alguns grandes, maiores que 3 centímetros, ou seja, algumas massas associadas, e na tomografia a gente vê o mesmo aspecto. Olha o tamanho deles, uns bem maiores, uns bem menores, né? E esse é um quadro que a gente, no futuro, vai discutir. Para adiantar, esse caso aqui é um caso típico de metástases pulmonares. Aqui, a outra possibilidade, os nódulos do espaço aéreo. Disse com vocês anteriormente que a grande característica é que eles tendem à confluência. Então, eles tendem a se grupar, como a gente está vendo aqui, e a evolução final disso é a formação de consolidações. Eles têm o mesmo significado anatomopatológico que a consolidação. É uma ocupação do espaço aéreo. E esses aqui, os nódulos intersticiais. Vejam, a grande característica deles é que, embora muito numerosos, eles não tendem a confluir, eles não tendem a se grupar. A gente consegue individualizar os nódulos em toda a extensão, diferente daqui que eles se gruparam, diferente daqui que eles se gruparam. Né? Então, esse é o centro da nossa discussão de hoje. Só para recordar, já mostrei esse slide, mas o nódulo do espaço aéreo com a tendência à confluência, como a gente vê aqui, e o nódulo intersticial, no caso, esses granulomas, que são completamente individualizados. E na tomografia, então, a gente vê isso separado. Então, esse é o critério que a gente usa na tomografia para separar nódulo do espaço aéreo e nódulo intersticial. Qual é a importância de separar isso? É que as causas, a etiologia dos nódulos do espaço aéreo, as causas são completamente diferentes dos nódulos intersticiais. E o nosso objetivo é fazer diagnóstico diferencial. Quando eu estou frente a um quadro de múltiplos nódulos, algumas coisas eu levo em conta. O tamanho deles, o aspecto, se eles são bem ou mal definidos, a densidade, embora a grande maioria desses nódulos tenha densidade de partes moles, eventualmente eles têm densidade de vidro fosco. Mostrei isso para vocês em nódulos na pneumonite por hipersensibilidade, na quarta-feira. Ou eles podem ser calcificados. Tá? E para esse estudo do interstício, o mais importante vai ser a distribuição desses nódulos em relação ao lóbulo secundário. Então, vamos ver essa radiografia de tórax, em homenagem à doutora Diane. Essa radiografia de tórax mostra pequenos nódulos disseminados pelo parênquima. Quando eu tenho essa infiltração de pequenos nódulos, todas essas causas aqui são viáveis. Tuberculose miliar é a causa principal, é a causa mais comum, mas a gente pode ter histoplasmose, doenças virais, particularmente a varicela, né? Silicose, sarcoidose, metástases micronodulares e outras causas. Eu diria que mais de 80% das vezes a causa vai ser uma dessas 6. Tá? E, na verdade, nós vamos centrar muito a discussão em cima delas. Né? Mas eu não tenho nenhum critério de imagem para separar os nódulos da tuberculose miliar, por exemplo, com os da sarcoidose ou com da histoplasmose. Eu não tenho nenhum critério.
Eventualmente, eu tenho outros achados na radiografia que podem ajudar, mas pelo nódulo em si eu não tenho nenhum critério. E aí que entra a importância da tomografia computadorizada. Se vocês quiserem guardar um slide só da aula, esse slide aqui é o mais importante, tá? Onde a gente mostra as 3 possibilidades de distribuição que esses nódulos vão ter. Eles podem ser aleatoriamente distribuídos, que a gente chama de randômicos. Você tem nódulos homogeneamente distribuídos, um ou outro tocando a superfície pleural, um ou outro tocando vasos, mas distribuídos homogeneamente. A gente pode ter esses nódulos distribuídos no centro dos lóbulos. Tá? Vejam aqui, é uma distribuição, em princípio, até um pouco semelhante, mas vejam que a grande particularidade é que nenhum deles toca a superfície pleural. A superfície pleural fica preservada. Por quê? Porque não tem, a gente viu nas lâminas, não tem centro de lóbulo junto à superfície pleural. Ele fica no meio do lóbulo, né? Então, essa preservação é o macete que a gente usa para esse diagnóstico. E a outra é a distribuição perilinfática, ou seja, nódulos ao longo dos linfáticos. Onde é que tem linfático no pulmão? Ao longo das bainhas peribroncovasculares, eu falei com vocês, então a gente vai ver nódulos ao longo de vasos, ao longo da superfície pleural, né? Tá vendo? Muitos nódulos na superfície pleural. Uma particularidade é a cisura. A cisura, na verdade, é uma junção de 2 superfícies pleurais. Então, ela tende a acumular 2 vezes mais nódulos do que a superfície pleural marginal. E ao longo dos septos interlobulares, que eu falei que também tem linfático ali. Então, se eu levar em conta isso aqui, eu vou conseguir restringir aquela lista inicial de hipóteses a subgrupos menores. Então, vamos estudar primeiro os centrolobulares. São aqueles que ocupam essa região central, onde a gente sabe que tem bronquíolo, que tem arteríola e que tem uma bainha de tecido conjuntivo que envolve essas estruturas, que eu chamo de conjuntivo peribroncovascular. Então, está aqui essa distribuição centrolobular. Ela é mais vista em pneumonite por hipersensibilidade, mostrei na quarta-feira, em silicose e em algumas bronquiolites. E vejam, reforçando, o que chama atenção é que eles não tocam a superfície pleural. Olha que curioso aqui, uma linha extensa poupando a superfície pleural. Eles ficam a milímetros dessa superfície. Na cisura, vejam aqui a mesma coisa. Tá? Tá aqui a cisura, eles se alinham, mas não tocam. Tá? Mesma coisa aqui. Aí vocês vão dizer, Edson, mas tem um aqui que tocou. Tá vendo? Esse aqui é um chato. Chato tem em qualquer lugar. Só que ele não tem nada a ver de ficar ali. Mas isso aí, quer dizer, tirando a brincadeira de lado, é uma exceção aqui no conjunto. O que chama atenção no conjunto é a preservação. Tá? Então, isso me leva a esse grupo específico aqui de doenças. Tá? Uma outra coisa que pode acontecer é quando esses nódulos estão relacionados a bronquíolos, quando a gente vê de topo, vê um nódulo. Mas quando a gente vê no sentido longitudinal, ele pode se alongar e fazer ramificações. Isso é o que a gente chama de padrão de árvore em brotamento. Então, é isso que a gente vê aqui. Isso aqui é o normal, e aqui tem um grupo fazendo um raminho aqui, um brotamento, que é comparável a esse brotamento, por exemplo, dessa árvore. Então, isso aqui é o que a gente chama de padrão de árvore em brotamento. De novo, a gente vê aqui, ó, tá vendo? Um raminho com essas ramificações. Isso aqui é o padrão de árvore em brotamento. Tá?
Quando eu vejo esse padrão de árvore em brotamento, a grande causa são doenças da via aérea, doenças bronquiolares. Então, a gente tem disseminação endobrônquica de tuberculose e uma série de outras condições infecciosas, broncopneumonia, bronquiolites infecciosas, doenças não infecciosas, tipo fibrose cística, tipo asma, e até doenças neoplásicas, como carcinoma de células alveolares e linfoma, que podem fazer isso. Mas lembrar sempre aqui no nosso meio, no Brasil, que a grande causa disso é disseminação brônquica de tuberculose. Tá? Mostrei esse slide na quarta-feira, num caso de pneumonite por hipersensibilidade, esses nódulos centrolobulares, só que aqui em vidro fosco. Chamei a atenção que eles eram muito menos densos do que os vasos adjacentes. Então, nódulos em vidro fosco, centrolobulares difusos, uma grande hipótese é pneumonite por hipersensibilidade. Outra causa disso é bronquiolite respiratória. E aí a gente lança muito mão da clínica para tentar fazer essa diferenciação. E um dado super importante é o tabagismo, porque o tabagista, de regra, não faz pH. Mostrei para vocês que, eventualmente, faz sim, e faz até formas mais graves, mas, na grande maioria dos casos, não faz. Então, quando eu vejo nódulos centrolobulares em vidro fosco em tabagistas, a grande hipótese diagnóstica é bronquiolite respiratória. O segundo grupo de nódulos são os nódulos perilinfáticos. Os nódulos perilinfáticos, eles podem comprometer as bainhas peribroncovasculares, os septos interlobulares, como a gente vê nesse detalhe, e as superfícies pleurais, tanto na periferia, como junto ao mediastino, como especialmente em região das cisuras, onde acumulam-se nódulos, já que, na verdade, ocorre uma superposição de duas superfícies. Quais são as doenças que gostam dessa distribuição perilinfática? A sarcoidose, a silicose e a linfangite carcinomatosa. Vamos lembrar, então, dessas três causas para esse grupo de diagnósticos. Aqui o exemplo dos nódulos peribroncovasculares. Vejam, observe esse vaso aqui. Ao invés de ser liso, como a gente normalmente vê, tem várias nodulações na extensão dele. Observe esse outro aqui menor, como é que ele é todo nodular. É comparável a um pé de jabuticaba. Vamos usar isso aqui de modelo mental para imaginar como é que são esses nódulos ao longo das bainhas peribroncovasculares. Esses são casos de sarcoidose. Aqui, um outro esquema desses nódulos, que é essa nodulação na região subpleural. Vejam que o normal é isso ser completamente liso, como a gente vê aqui. Tá? E nesse caso aqui, tem nódulos em toda essa superfície. Na lâmina a gente entende bem. Isso aqui é também um caso de sarcoidose. A pleura, superfície pleural, não tem um espaço aqui que não esteja ocupado por granulomas. Então, esses granulomas aqui é que fazem essa nodularidade que a gente vê ao longo da superfície. E a outra é ao longo dos septos interlobulares. Esse exemplo aqui é um exemplo interessante, porque de um lado a gente vê o pulmão normal, né? Então não estou vendo septos interlobulares. Tudo que eu vejo aqui são vasos. Do outro lado, tem toda essa reticulação, essa rede em cima do pulmão, que são os septos espessados. E se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que ele não tem uma espessura constante. Chega aqui, por exemplo, faz uma nodulação. Aqui faz outra nodulação, aqui faz outra. Então, esse é um espessamento nodular dos septos interlobulares. Aqui a gente vê
a mesma coisa, olha, como se fosse um cordão, como se fosse um colar de pérolas cheio de nódulos. Então, isso é o que eu chamo de espessamento nodular dos septos interlobulares. Por que isso acontece? Porque esse tumor, essa lesão, esse é um caso de linfangite, o tumor está crescendo dentro dos linfáticos. Então, essas células tumorais começam a proliferar e quando o diâmetro do nódulo, como a gente vê aqui, passa a ser maior do que a largura do septo, o septo se torna nodular, né? Aqui a gente vê a mesma coisa. Olha, tudo isso em marroxo são as células tumorais, são os nódulos tumorais. Então, veja, superfície pleural, vários nódulos tumorais dentro de linfáticos, e aqui a mesma coisa, formando esse cordão que eu estou mostrando aqui. Eu acho sempre importante essa correlação com a lâmina, porque a gente entende muito mais fácil as imagens na tomografia, né? E esse espessamento de septo, ele pode ser de 3 tipos diferentes. Um que é mais comum, que é o espessamento liso, como a gente vê aqui. É o mais incaracterístico. Eventualmente, ele é todo irregular, espiculado, como aqui. Isso é basicamente visto em doenças com fibrose. E pode ser nodular, como a gente está discutindo, que é esse aqui, onde o nódulo tumoral está crescendo dentro do linfático que está no interior do septo. Dentro desse conceito de nódulos ao longo da superfície pleural, eu tenho aqui essa superposição, então, das superfícies na cisura, formando o que a gente chama de cisura nodular. Tá? Observem que é como se fosse um cordão de nódulos na extensão da cisura. Esse padrão de cisura nodular, ele é basicamente visto em 2 doenças, linfangite carcinomatosa e sarcoidose. Sempre que eu vejo cisura nodular, existem outras causas, muito mais raras, mas as 2 grandes hipóteses, eu diria que mais de 90% das vezes, uma cisura nodular é causada ou por linfangite ou por sarcoidose, né? E aqui, então, outros casos mostrando para vocês. Isso aqui é uma linfangite, né? Isso é uma sarcoidose, e isso é outra sarcoidose. Então, esse é um sinal muito importante, porque limita bastante as possibilidades diagnósticas. Então, quando eu junto esse material de alterações possíveis nos nódulos perilinfáticos, a gente tem que lembrar dos nódulos peribroncovasculares, como a gente vê aqui, ao longo do vaso, pode ser visto também ao longo de brônquios, né? Os nódulos subpleurais, ao longo da superfície pleural, a cisura nodular, que compõe também esse quadro de nódulos subpleurais, e os septos interlobulares do tipo nodular. Qualquer desses aspectos vai classificar esse quadro de pequenos nódulos em nódulos perilinfáticos, né? Isso aqui já é um dado um pouco mais avançado, mas que é legal a gente conhecer e ajuda mais ainda, que são, digamos assim, subitens desses nódulos perilinfáticos, tá? Todos eles, todas as 3 doenças, sarcoidose, linfangite, silicose, afetam região subpleural. Então, nódulos ao longo de superfície pleural eu vejo nas 3 doenças, tá? Só que a silicose, ela raramente compromete septo interlobular e compromete bainha peribroncovascular. A zona de preferência, a zona de escolha da silicose é a região subpleural. Ao contrário da sarcoidose e da linfangite. A sarcoidose gosta muito de bainha peribroncovascular, tá? Mas, em geral, é muito nodular.
Ao contrário da linfangite, que também gosta de bainha peribroncovascular, mas em geral é mais liso, né? E outra coisa, a linfangite, como eu mostrei, adora septo interlobular, enquanto que a sarcoidose raramente compromete septo interlobular. Então, quando eu levo isso aqui em conta, eu ainda consigo ter mais elementos para orientar esse diagnóstico diferencial. E, por fim, os nódulos randômicos. São aqueles aleatoriamente disseminados pelos pulmões. Tá? Então, essa distribuição randômica, eu tenho um ou outro tocando a superfície pleural, um ou outro tocando bainha vascular, mas eles se distribuem homogeneamente. É isso que a gente vê aqui. Tá? As 5 grandes causas são essas aqui. Tá? As 3 primeiras são tuberculose. Tuberculose, depois tuberculose, depois tuberculose. E aí vem doenças fúngicas miliares, especialmente a histoplasmose, e não esquecer que, eventualmente, metástases hematogênicas podem ter essa distribuição. Aqui, esse caso primeiro é um caso de tuberculose. Aqui um caso de histoplasmose. Não há nenhum critério de imagem que possa ser útil para mim para diferenciar os nódulos da tuberculose miliar dos nódulos da histoplasmose. Eles são absolutamente iguais e o critério para diferenciação é clínico laboratorial, mas nunca tomográfico. Tá? A tuberculose miliar, a gente vê aqui, esses nódulos podem ser mínimos, podem ser muito pequenos, às vezes até não são vistos na radiografia de tórax. Às vezes a radiografia de tórax é considerada normal e a tomografia mostra os nódulos, e eventualmente eles são maiores, como esses aqui. Tá? Então não é obrigatório que eles sejam tão pequenos para caracterizar a tuberculose miliar. Eles podem ser maiores também e muitas vezes são. Mas uma coisa que às vezes me ajuda é um critério para separar metástases. Vejam bem, esse aqui é um caso de metástases de um tumor de tireoide. Tá? Então, esse paciente tinha esses pequenos nódulos, também randômicos, mas notem uma característica interessante. Nas bases, a gente vê nódulos maiores e mais numerosos do que nas regiões superiores. Isso é uma característica de metástase, se acumular mais nas regiões basais. Então, quando eu vejo um padrão de pequenos nódulos disseminados, mas que eles são maiores ou mais numerosos nas bases, eu sou obrigado a pensar em metástases. Eu não vejo isso em tuberculose miliar. Tuberculose miliar, ou eles têm uma distribuição homogênea, ou eles predominam até em campos superiores. Tá? Então, esse é um macete super importante para a gente suspeitar de metástases. E aqui colocando um do lado do outro. Esse caso é um caso de metástase, esse de tuberculose miliar. Vejam, os nódulos são mais evidentes nas porções superiores, são menos numerosos nas bases, enquanto que aqui eles são maiores e mais numerosos nas bases. Tá? Então, esse é uma dica para orientar esse diagnóstico. Eventualmente, a gente vê casos como esse, que fica até difícil definir a origem real desses nódulos. Se eles são todos intersticiais, mas em alguns pontos parece que tem confluência. Então, é um caso que não se enquadra tão bem nos outros. Isso é fato, a gente vai ver casos intermediários. Mas a clínica é sempre muito importante, a associação com a clínica. Não existe radiologia sem clínica junto. Tá? Isso é um conceito. Por favor, eu falo isso, não é com tom de ironia ou nada, mas radiologista que não se preocupa com a clínica, com o laboratório, com a patologia, ele vira um fotógrafo.
Tá? É muito simples eu dizer para o médico assistente, ah, não, tem um monte de nódulos aqui disseminados, tem pequenos nódulos disseminados. Mas não é só isso que ele espera de mim. Tá? Ele espera que eu possa conversar com ele como outro médico, trocando informações. Então, esse caso aqui é um caso muito interessante que a gente acompanhou há uns anos em Niterói. Se Miguel estiver ouvindo a gente, certamente deve estar. Ele provavelmente lembra desse caso, foi do nosso tempo da UF, mas era uma menina de 6 anos que tinha tosse e febre há cerca de uma semana. Tem esse quadro, além de tudo, chama atenção que tem aumento de volume dos hilos, aumento hilar bilateral. Isso aí abre um quadro de diagnóstico diferencial amplo. Entra a tuberculose, entra a histoplasmose, entra outras doenças infecciosas, mas ela tem uma informação clínica muito relevante. Primeiro, quadro semelhante aconteceu com 2 irmãos e 2 primos, ou seja, eram 5 crianças que ficaram doentes ao mesmo tempo. E a história delas é a seguinte: os pais, eles relataram que eles compraram um pequeno sítio na periferia de Niterói, e nesse sítio tinha uma gruta que era usada como forno para cerâmica. E, pô, isso aí para criança é irresistível, né? Então as crianças passaram a brincar dentro dessa gruta. O resultado foi uma microepidemia de histoplasmose. Tá? Isso aqui é uma foto da gruta, né? Onde o pessoal fazia, e, na verdade, tinha morcegos, né? Era habitada por morcegos, e as 5 crianças desenvolveram histoplasmose. A gente até publicou isso na época, já tem quase 20 anos, mas mostrando a evolução de 50 dias, sem tratamento específico para fungo. O tratamento foi conservador, foi de manutenção. E a involução das lesões, tá? Ainda não completa em 2 meses, mas uma melhora muito grande, e a persistência das linfonodomegalias, que normalmente demora um pouco mais para regredir. Mas então um quadro de histoplasmose multinodular. Eventualmente, esses nódulos podem calcificar. Nessas doenças granulomatosas, eles podem calcificar. Muitas vezes é difícil de identificar a calcificação na tomografia convencional. Tá vendo? A gente vê um aqui, sem dúvida, calcificado, outro aqui, mas o conjunto fica difícil. Quando faz essa reconstrução em MIP, a gente vê muito bem os nódulos calcificados, disseminados. É importante eu frisar que nessa fase não tem nenhum significado eu saber se isso foi por histoplasmose, se isso foi por tuberculose, se isso foi por varicela, não acrescenta nada. Isso são cicatrizes que não têm o menor significado clínico nesse momento. Né? Eventualmente, o diagnóstico pode complicar. Eu falei que de 80% a 90% são aquelas causas, mas sobram 10% para complicar a vida da gente. E esse foi um caso desse tipo. Isso aqui era um homem de 38 anos que tinha SIDA, tá? Chegou com febre e com tosse. Se alguém apresenta isso para a gente com essa clínica, 38 anos, SIDA, com febre, com tosse e um padrão de pequenos nódulos disseminados, as 2 grandes hipóteses são tuberculose miliar e histoplasmose. Né? Só que toda a investigação, tanto para tuberculose como para histoplasmose, foi negativa. E ele acabou sendo submetido a uma biópsia pulmonar. E a biópsia mostrou que esses nódulos, na verdade, tinham tecido linfóide, isso era um linfoma do tipo MALT pulmonar. Então, é uma coisa que a gente tem que estar prevenido. Esse caso foi um caso acompanhado pelo Dr. Domênico Capone, um super amigo nosso do Fundão, e era um caso de um linfoma com essa apresentação. Então, a gente tem que estar preparado que aquelas são as hipóteses principais, mas um percentual pequeno dos casos tem outras alterações. Mostrei esse caso aqui, é um caso do Dr. Felipe von Ranke, que é professor da UF, ex-residente nosso,
e que também mostrou algumas dificuldades para o diagnóstico de pequenos nódulos. Vejam, esse caso, ele tinha esses pequenos nódulos, mas tinha áreas de confluência. Então, houve dúvida num momento inicial se esse paciente tinha uma doença granulomatosa ou se ele tinha um carcinoma bronquioalveolar ou alguma outra doença do tipo alveolar. Os cortes mais inferiores já mostravam muita confluência, inclusive um padrão de pavimentação em mosaico nessa base, né? E isso levou, então, ao diagnóstico de nódulos do espaço aéreo e não nódulos intersticiais. Tá vendo? Então, em alguns campos pode confundir, mas em outros a gente vê nitidamente confluência. E lá para baixo, então, nem se fala. Eles são confluentes, então nós não podemos confundir isso com nódulos de uma doença intersticial. Além de tudo, a evolução. Vejam, com um mês de evolução, 10 de fevereiro e 13 de março, como é que aqueles nódulos, está vendo? Corte no mesmo plano, como é que eles foram gradualmente confluindo e se fundindo. Então, isso era um adenocarcinoma do tipo mucinoso, que tinha aquele crescimento lepídico. E aqui só para a gente ver a diferença com aquele caso de tuberculose miliar, onde os nódulos são completamente individualizados. Para terminar, uma dica rápida da possibilidade desses pequenos nódulos terem opacidade em vidro fosco ao redor. Vejam, a gente tem pequenos nódulos, mas tem vidro fosco ao redor. Isso é o que a gente chama de sinal do halo. Isso aqui era um homem de 31 anos que vinha com febre alta 5 dias e tinha alterações também na pele, predominando no tronco, né? Esses nódulos muito pequenos, com vidro fosco, uma das primeiras coisas que a gente pensa é doença viral. Doenças virais gostam de fazer esse padrão. Além de tudo, ele tinha alterações na pele. Então, está aqui, de novo, os pequenos nódulos com sinal do halo, e ele tinha essas alterações na pele. Isso era um quadro de varicela. Eu coloquei, dentre as possibilidades lá, de pequenos nódulos, quadros virais, tipo varicela. Gostam muito desses halos em vidro fosco e, frequentemente, vem acompanhado por erupções cutâneas. Então, a varicela, só para lembrar, é um vírus, varicela zoster, ele cursa com febre, com essas erupções cutâneas. Ela é mais grave em adultos, tá? Onde tem complicações mais comuns, tipo pneumonia, e é mais comum também em adultos em pacientes imunocomprometidos. Na tomografia, os pequenos nódulos, com ou sem sinal do halo, pode ter opacidade em vidro fosco, consolidação, e pode ter também derrame. E para lembrar vocês que uma outra causa, essa muito negligenciada, de nódulos com halo em vidro fosco, como a gente está vendo aqui, né? Só que nesse caso, os nódulos são maiores, não são pequenos iguais àqueles da varicela. Vejam o tamanho desse nódulo, vejam o tamanho desse nódulo. Então, quando eu vejo esses nódulos em vidro fosco com essas dimensões, eu tenho que pensar na possibilidade de metástases. Essa doente era uma mulher de 37 anos, tinha dor torácica há uma semana, tinha um hemograma normal. Ela fez inicialmente uma pesquisa sorológica para histoplasmose, que foi negativa, seria um diagnóstico diferencial, tá? E acabou indo à biópsia. E ela tinha metástases de um coriocarcinoma. Então, esse é um padrão pouco habitual, mostrei isso na aula de metástases, mas um padrão eventual de apresentação, que são nódulos em vidro fosco, com essa característica de, eventualmente, o foco denso ser muito grande. E isso faz pensar em metástase. Tá vendo? De novo aqui o detalhe do nódulo, da parte densa do nódulo, ser muito grande. Aqui um outro caso,
para reforçar, esse paciente tinha um tumor grande na região anal, tinha sangramento. Na verdade, o histopatológico disso era um melanoma, e a gente tem ali metástases desse melanoma com aquele aspecto de nódulos com sinal do halo. Então, para finalizar, aquilo que eu chamei a atenção, a importância da gente dividir esses nódulos de acordo com a distribuição em relação ao lóbulo secundário, em randômicos, centrolobulares e perilinfáticos, chamando a atenção que os randômicos, a gente tem que pensar na tuberculose miliar, nas doenças fúngicas miliares e nas metástases hematogênicas, os centrolobulares na pneumonite por hipersensibilidade, na silicose e nas bronquiolites, que frequentemente estão associados a padrão de árvore em brotamento, e que os nódulos perilinfáticos a gente pensa em sarcoidose, em silicose e em linfangite carcinomatosa. Bem, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Deixo de novo o meu e-mail para qualquer dúvida que queiram tirar sobre o assunto ou qualquer caso que queiram enviar para trocar ideias, e fico à disposição.